Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Não, gente, lembrando que os fungos podem ser tanto aqueles fungos que dão entre os dedos dos pés, né, do pé de atleta, podem ser os fungos aquele que dá no bolor do pão que está mofando, e os fungos também podem ser os cogumelos. Características dos fungos, eles são eucariontes, ou seja, eles têm um material genético DNA envolto por uma membrana nuclear, envolto por uma carioteca, outro nome para membrana nuclear, ou seja, tem núcleo organizado. Eles são heterótrofos, isso quer dizer que eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Antigamente, os fungos eram classificados como plantas, mas eles não podem ser plantas porque eles não produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos. Podem ser uni ou pluricelulares, uma única célula ou muitas células. Quando eles são pluricelulares, eles formam essas estruturas chamadas hifas, que a gente vai ver já já. Eles são diferentes das plantas, pois não fazem fotossíntese, não são autótrofos, eles precisam consumir matéria orgânica. E aí que tá, quando eles produzem, né, essa camada de bolor aqui de fungo, quer dizer que ele está se alimentando da matéria orgânica deste alimento em decomposição. Outra característica bem legal dos fungos é que eles têm essa parede celular com quitina. Essa parede celular com quitina, a quitina também é uma estrutura presente em alguns animais. Mais para frente a gente vai ver os artrópodes, exemplo de artrópodes insetos, que também tem um revestimento com quitina. Quitina é um tipo de carboidrato polissacarídeo. Eles são muito importantes nos ecossistemas porque eles fazem a decomposição, ou seja, todos os nutrientes que estavam em uma planta, em um fruto, em um animal que morreu, esses nutrientes que estavam presentes nesse organismo podem retornar para o solo e fazer esse ciclo dos nutrientes. Podem ser parasita ou mutualistas. Parasitas é eles ficarem, né, consumindo, se aproveitando das funções de um outro organismo, ou mutualistas é quando dois organismos se beneficiam entre si, ou seja, eles podem se associar com outros organismos. Os fungos também são utilizados na nossa alimentação, como por exemplo com o champignon e o shimeji. Temos as estruturas dos fungos, lembra lá, quando eles são organizados em pluricelulares, eles formam essas estruturas chamadas hifas. Aqui tem um zoom das hifas, que podem ser septadas, cada núcleo separadinho, ou cenocíticas, que os núcleos não são separadinhos. Um conjunto de hifas vão formar essa estrutura chamada micélio. Quando esses fungos vão se reproduzir, eles podem formar esse corpo de frutificação aqui em cima, que é o chapéu dos cogumelos, né? Na época da reprodução, esse chapéu dos cogumelos pode liberar esporos. Esses esporos se espalham pelo ambiente e esses esporos vão espalhar esse fungo pelo ambiente. Observação importante aqui é, dá uma olhadinha nessas hifas. Essas hifas são estruturas que estão espalhadas por onde esse fungo estiver. Uma observação aqui é que quando você tem bolor no pão, o bolor é esse corpo de frutificação que você consegue ver. Só que por debaixo tem todas essas hifas espalhadas. Isso quer dizer que se você tiver um pão embolorado, você vai lá e só corta o bolor e come o resto, você ainda está comendo os fungos, meu amor. Você ainda está comendo os fungos por causa dessas hifas aqui que estão espalhadas pelo seu pão. Se o pão embolorou, não adianta cortar só o bolor. Tem que jogar tudo fora porque as hifas já estão espalhadas. Trouxe aqui alguns grupos de fungos que são os principais, tem mais do que esses, mas os que mais perguntam pra gente são os ascomicetos, que nós temos o exemplo do Saccharomyces, que ele é utilizado para fermentação de bebidas alcoólicas, para fermentação de alimentos, como pão. Outro exemplo de fungo ascomiceto são os penicilliums. Eles são utilizados há muito tempo porque eles liberam uma substância chamada penicilina, e a penicilina impede proliferação de bactérias. Então, é um antibiótico. Grupo Basidiomyceto é um outro grupo que nós utilizamos um deles como alimentos. Como exemplo, o champignon. Reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sem geração de gametas. Pode ser por brotamento. Então, um fungo produz um broto e esse broto, ao se desprender desse fungo inicial, vai ter um novo fungo a partir dali. Então, esse broto, ao cair no solo, eu vou ter um novo fungo. Fragmentação, quando um fungo se quebra em dois, então ele vai começar a ter dois organismos novos, né, dois fungos, e esporulação, por exemplo, do bolor.
Quando você tem as hifas aqui embaixo, essas hifas, quando elas chegam na fase de reprodução, elas vão formar esse corpo de frutificação e esse corpo de frutificação pode liberar esporos. Quando esses esporos chegam em um ambiente que está propício, eles podem germinar esses esporos e formar um novo micélio, ou seja, um novo conjunto de hifas. E aí, esse novo conjunto de hifas vai desenvolver um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação pode liberar esporos e assim por diante. Já na reprodução sexuada dos fungos, você tem a união de hifas a partir da plasmogamia. Ou seja, quando você tem duas hifas que se juntam, há uma plasmogamia. Quando elas se juntam, formando a fusão dos dois núcleos, elas vão chamar zigosporângio. Esse zigosporângio, ele pode formar um organismo, então, 2N, e esse organismo 2N, para voltar a ser N novamente, para ter metade do número de material genético, ele vai sofrer uma divisão por meiose, ou seja, essa divisão por meiose vai fazer com que o organismo 2N gere esporos N. Deem uma olhadinha lá em mitose e meiose, tá bom? Quem tiver com confusão aqui do que é esse 2N virando N. E aí eles formam esses esporos N. Quando esses esporos N caem no solo, eles fazem a germinação e podem formar um novo micélio. Para resumir isso aqui, essa reprodução sexuada envolve a fusão de duas hifas, a junção de duas hifas, a fusão do núcleo dessas duas hifas, formando um organismo 2N, que ele vai sofrer uma meiose para liberar esporos, e esses esporos vão germinar, formando um novo micélio. Digestão aqui a gente tem que lembrar que os fungos não produzem seu próprio alimento, não produzem matéria orgânica, ou seja, eles são heterótrofos, eles precisam buscar seu alimento em outro lugar, não vai ser nele mesmo que vai nascer um alimento. Então, as hifas, as pontas das hifas, elas podem liberar enzimas que vão ajudar na quebra, na digestão das partículas que estão nesse ambiente aqui. Então, a enzima consegue quebrar a matéria orgânica que está no solo, consegue quebrar a matéria orgânica que está no pão, que vai ter bolor, consegue quebrar a matéria orgânica que está num animal em decomposição e está coberto por fungos. Então, essas enzimas quebram essas matérias orgânicas complexas. Quando quebra, fica pequenininho, dá para absorver. Essas hifas absorvem essa matéria orgânica mais simples e aí é uma forma de digestão extracorpórea, quebra de matéria orgânica mais complexa através de enzimas fora do corpo deste fungo. Falando um pouquinho sobre o papel ecológico e a importância dos fungos, a gente vê que muitos fungos se associam. Essas associações podem ser para formar líquens, que é uma associação com algas, né, e as hifas dos fungos, que são essas estruturas aqui que a gente às vezes vê nas árvores. Quando você tem os líquens, é uma associação mutualista porque os dois vão se beneficiar. As algas se beneficiam porque esse ambiente vai ficar mais úmido, as hifas dos fungos vão trazer proteção e uma maior umidade para essas algas, e as algas vão ajudar os fungos porque elas vão fornecer matéria orgânica. As algas fazem fotossíntese e liberam essa matéria orgânica disponível ali para as hifas diretamente. Uma outra forma de associação que os fungos podem fazer são as micorrizas. As micorrizas são associações entre raízes de algumas plantas e as hifas dos fungos. E mutualismo, de novo, as duas vão se beneficiar. As raízes das plantas vão se beneficiar porque essas hifas vão aumentar a umidade aqui nessa região. E essas hifas dos fungos, elas decompõem a matéria orgânica do solo, ou seja, elas quebram essas matérias orgânicas do solo em matérias orgânicas mais simples ou em sais minerais. Esses sais minerais ficam disponíveis para as plantas. Por outro lado, as plantas fazem fotossíntese e liberam matéria orgânica para os fungos. É uma associação que os dois se beneficiam. Outra coisa que os fungos são importantes é que muitos deles são comestíveis, como exemplo cogumelos. É uma grande fonte de proteínas. Também podemos utilizar os fungos na produção de alguns queijos, por exemplo, o gorgonzola. Os fungos podem ser utilizados na fermentação de bebidas alcoólicas ou de pães. Se vocês derem uma olhadinha no fermento biológico dos pães, vocês vão ver ali que a composição é apenas fungo. Essa fermentação é uma fermentação anaeróbica. Isso quer dizer que não é na presença de oxigênio. Essa fermentação é quando o fungo vai quebrar a glicose para produzir etanol
dióxido de carbono, CO2, e também libera energia, uma forma dos fungos produzirem a sua energia. É um exemplo de fermentação alcoólica aqui. Os fungos podem ser parasitas e trazer algumas doenças para a gente. Um exemplo é a micose ou pé de atleta. Sintomas são lesões na pele que ficam descamando, né? E é uma maior proliferação nas áreas quentes e úmidas. Por exemplo, no pé dos atletas que está sempre suado. Que agradável, não é mesmo? Como que eu vou evitar ter pé de atleta? É só vocês secarem entre os dedos e você não precisa usar tênis o tempo todo, meu amor. Sabia? Dá uma ventilada no seu pé esporadicamente, dá uma ventilada no seu tênis, é bom, isso é bom, recomendo, tá bom? Outro exemplo de fungo parasita que causa doença em nós é a doença da candidíase. Transmissão é por contato direto, né, com o fungo nas relações sexuais ou em relações sexuais. Sintomas são lesões esbranquiçadas ou mucosa branca. E há uma maior proliferação em áreas quentes e úmidas. Normalmente, o órgão reprodutor feminino é bem quente e úmido. Pode causar um tipo de sapinho, que é um sapinho causado por fungos de candidíase na boca. Mas lembrando aqui que qualquer descamação na boca nem sempre é a candidíase na boca, tá bom? Não tem essa relação direta. É um tipo de sapinho. Era isso que eu queria falar para vocês, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês se cuidem e um beijo e até mais.